Bom dia, irmãos. É muito bom estar de manhã na casa do Senhor e poder louvar ao Senhor, poder contar com o Senhor. Bem, foi-me dado o livro de Eclesiastes para trazer alguma coisa aos irmãos. Para mim, é um dos livros mais difíceis que tem na Bíblia. Por quê? Porque ele diz que a vida não tem sentido. Ele diz que não há sentido para a vida, para a existência humana. É interessante que este livro foi escrito por Salomão. Por que foi escrito por Salomão? Como é que podemos saber que foi Salomão que escreveu esse livro? Pelo que ele diz no capítulo 1, versículo 1. Ele diz no versículo 1, no versículo 12, no versículo 16, ele diz que ele é filho de Davi, rei de Israel. Então, não tem como a gente dissociar Salomão como escritor. E a palavra que mais ressoa no livro de Salomão é a palavra vaidade. A palavra vaidade. Essa palavra aparece 37 vezes no livro. O livro é permeado dessa palavra. Bem, a palavra-chave vaidade, podemos dizer efêmero, sem sentido, sem fumaça. Quando foi escrito o livro foi escrito entre 940 a 935 a.C. Isso mostra que o pregador, como ele se chama, ele não coloca o nome Salomão, ele coloca o nome de pregador. Isso mostra que o pregador estava afastado de Deus. Se nós olharmos no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 11, vai nos mostrar, vai nos dizer que Salomão, na sua velhice, se desviou de Deus. E aí faz sentido ele ter escrito Eclesiastes. Porque para um homem que está sem Deus, tudo é vazio, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Mostra um homem desapontado com a vida. Vários fragmentos de Eclesiastes foram encontrados na quarta caverna de Qumran, que datam aproximadamente da metade do século II a.C. Disto pode-se concluir que na época o livro de Eclesiastes já possuía reconhecimento canônico. O autor, o
livro Eclesiastes foi escrito pelo rei de Israel, que mais adquiriu fama, riquezas e sabedoria e conhecimento literário. Notável em como pregador original e crítico, filho de Davi. Já foi passado, Salomão reinou em Israel de 971 a 931 antes de Cristo. Deixa eu dar uma explicação. Não estou passando o PowerPoint porque o meu PowerPoint não abriu aqui. Provavelmente defeito no PowerPoint. Tá? Então, por isso não estou projetando nada. De forma que está colocado o livro de Eclesiastes na nossa Bíblia, nós temos Provérbios, nós temos Eclesiastes e nós temos Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Mas na tradição judaica, eles fazem o seguinte: primeiro, o livro de Cantares. Tá? Por quê? Porque Salomão era jovem quando escreveu o livro de Cantares. Provérbios ele escreveu quando estava na maturidade. Eclesiastes ele escreveu no final da vida, quando ele já estava velho. Foi quando ele começou a construir, como se diz, local de culto para as suas esposas, princesas, e segundo está na Bíblia, ele tinha 700. Ele se prostrou diante de Astarote e diante de Milcom, que eram deuses e deusa daquela época. O nome Eclesiastes vem da língua grega e significa pregador, orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra para reflexão da vida. O grande tema, a grande dúvida que a humanidade tem é qual o sentido, qual o significado da vida. Se nós nascemos, crescemos e com certeza vamos morrer. Isso é fundamental. Vai chegar a nossa hora, vai chegar o nosso momento em que nós teremos que morrer e vamos morrer. Não tem como escapar deste, eu vou dizer assim, juízo da morte. Estamos determinados a morrer, todos nós, sem exceção. O propósito do livro: mostrar o vazio que resulta de procurar ser feliz longe de Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Nós vemos a
a juventude, mesmo pessoas maduras, procurando meios para preencher o vazio de suas almas. Depois de uma noitada regada de bebidas e regada de mulher, para nós vermos que Salomão já pensou nessa situação. Olha o que ele diz no capítulo 2. No capítulo 2 de Eclesiastes, diz assim: versículo 8: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das mais delícias dos filhos dos homens. O que ele diz em seguida? Mulheres. Ele preencheu o grande vazio que estava dentro do coração dele a banquetear-se e se entregou às mulheres. Daí o motivo de dizer que ele se distanciou de Deus. Apesar que o próprio capítulo 11 do primeiro livro dos Reis diz isso, que ele já tinha se afastado do Senhor. Versículo-chave do livro: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Um pouquinho diferente do esboço que está com os irmãos, eu dividi em 3 o esboço do livro de Eclesiastes. A primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, Salomão coloca, ou o pregador coloca, faz a colocação do problema, ou a experiência do pregador. Na parte 2, ele parte para o estudo do problema ou juízos do pregador em torno da existência. 3, a solução do problema e a conclusão que ele chegou. A sabedoria, digamos, sabedoria meramente humana, não a sabedoria dada por Deus, que distante de Deus está, procura encontrar a verdade e a felicidade. Enquanto Provérbios destaca tempos áureos da vida do homem, Eclesiastes trata das ilusões, da tristeza, do desalento, da perplexidade e o fracasso da sabedoria natural, sabedoria meramente humana. Depois de adquirir bens e fama, Salomão tenta investigar a verdade e a felicidade sem Deus. Ele aprende
sem a bênção de Deus, sem seguirmos ao Senhor, posição e riqueza não satisfazem o coração humano e é vaidade, promove desgosto e fracasso. Porque, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Muitas vezes a gente não entende como as pessoas correm atrás de riquezas, como as pessoas correm atrás de bens. O ser humano parece um poço sem fundo. Se ele tem 1 milhão, ele quer 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 bilhões, 10 bilhões e por aí vai. A ganância humana não tem limite. A única coisa que vai limitar o ser humano na sua busca para preencher o vazio que está em seu coração pela falta de Deus são as coisas desse mundo que as pessoas vão procurar. Quando eu vou para casa, depois do culto da noite, e tem uma avenida que a gente chama ela de Ticoatira, mas ela tem pelo menos 3 nomes, e é mais fácil chamá-la pelo apelido, Ticoatira. A gente passa por essa avenida, a gente vê barzinhos abarrotado de gente, abarrotado de pessoas. Por que elas estão lá? Porque elas não têm o menor sentido da vida. E eles vão encher o seu corpo com bebida e mulheres. Conteúdo, tudo é vaidade. Como viver melhor, de melhor modo possível, num mundo onde tudo é vaidade? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aqui, o trabalho é necessário. Nós precisamos trabalhar, porque se não trabalharmos, nós não comemos e nós não vivemos. Mas o nosso coração não pode estar firmado, alicerçado nas coisas materiais. E o trabalho supre essas necessidades, né? O que o ser humano deve fazer e saber e conhecer para viver de maneira feliz e plenamente satisfatória? É viver nesse mundo, segundo o propósito de Deus. Aí há a razão pela qual nós existimos. Sem Deus é impossível ser feliz. Sem Deus é impossível achar sentido para a vida. Nós podemos, digamos assim, ganhar o universo, conhecer todo o universo.
mas não valerá a pena se isto for sem Deus. As lições que o livro nos proporciona: vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Sem Deus, a vida é só vaidade. É como uma nuvem, ou como um vapor, que logo se dissipa, sai. Os irmãos já colocaram a chaleira no fogo e já viram quando a água está fervendo, né? A vida é um vapor. Ontem eu era jovem, hoje sou idoso. Sem Deus não tem o menor sentido eu existir. Só tem sentido a vida quando Deus faz parte desta vida. Quando nós nos entregamos ao temor do Senhor. Quando nós andamos em seu caminho, em seus caminhos. Quando nós pegamos a palavra de Deus e a valorizamos. É importante entendermos o propósito do livro para podermos interpretá-lo. Porque muitas pessoas leem Eclesiastes e não veem muito sentido no livro. Porque o livro só fala de vaidades. O livro, ele vem dizer, tanto para mim como para você, que a existência humana não tem sentido, porque ela não passa de uma ilusão, ela não passa de uma vaidade. Mas a razão de existir, a razão de viver, a razão de nós lutarmos, a razão de nós temermos ao Senhor, também é andar em seus caminhos e viver segundo a palavra de Deus. Suas palavras do pregador são as de um homem distante de Deus, colocando para fora seus pensamentos e conclusões. Ele apresenta seus conceitos pessoais, mostrando seu ceticismo em relação à vida. Somente no final, especialmente no capítulo 12, é que ele retorna à sensatez. É como se o pregador, como se Salomão tivesse com a mente fora de lugar. Depois, lá no capítulo 12, final do capítulo 11 e no capítulo 12, mostra ele voltando à sensatez, quando ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Saiba, porém, que Deus te levará a juízo. Ou, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e cheguem os dias dos quais você dirá: não tenho neles contentamento algum. Ele retorna, o pregador, lá no capítulo 12, ele retorna à sensatez e passa a discernir, aí sim, recebendo sabedoria de Deus, É importante lembrarmos-nos
que nem todas as ideias de Salomão vinham do coração do Senhor. Nem todas. Ele foi o rei mais sábio que existiu. Eu acho que eu já preguei aqui. Da sabedoria à loucura. Um rei que adquiriu grande sabedoria dada por Deus, mas no final da vida ele se entrega à loucura. E adorar os deuses é algo absolutamente odiado ou odioso pelo Senhor. E Salomão fez isso no final da vida. É importante lembrarmos-nos que nem todas as ideias vinham do coração de Deus, pois ele, o pregador, Salomão, estava afastado do Senhor. Todavia, a lição final veio de Deus. Final do capítulo 11 e o capítulo 12. Digamos, ele cai em si. E ele chega à conclusão. É interessante, eu estava vendo, traçarmos um paralelo ou uma comparação entre Salmos e Eclesiastes, entre Davi e Salomão. Vamos começar por Davi. Davi, escritor da maioria dos salmos, nem todos os salmos foram escritos por Davi, mas a maioria, em sua luta incessante por edificar o reino que estava sempre exclamando, ele estava sempre exclamando. E nós vemos isso em muitos salmos. Nós vemos Davi dizer: alegrai-vos no Senhor. Cantai ao Senhor. Exultai no Senhor. Bem, Salomão, só uma pequena volta. Um homem de grandes lutas e muita alegria. Por quê? Porque Davi tinha o Senhor como seu pastor. Deus nunca fugiu ou nunca saiu do coração de Davi. Até mesmo quando ele comete o adultério com Betseba, Deus chama ele à consciência. Sua alma tinha um único desejo. Qual era esse desejo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora vamos ver Salomão, herdeiro de Davi. Às vezes existem pessoas que conseguem grandes fortunas, grandes bens. Aí essa pessoa morre e aí começa a briga pelos bens. Começa o desperdício por aqueles que nada ajudaram e nada construíram. Salomão recebeu tudo de mão beijada, por assim dizer, porque
até o material para a construção do templo foi todo ele providenciado por Davi. Ele só não construiu o templo, mas tudo já estava planejado. Assentou-se no trono em paz e segurança, cheio de riqueza, cheio de poder e facilidades. A partir daí, se entregou aos prazeres da carne e do eu, distanciando-se cada vez mais do Senhor. Seu grito foi, consequentemente, tudo é vaidade. Longe de seu pai, não encontrava o menor sentido para a vida. Longe de Deus Pai, não encontrava o menor sentido para a vida. O livro de Eclesiastes, ou seja, o livro de Salomão, constitui-se num grito melancólico e triste de alguém que se afastou de Deus. Sem contar que o gênero do livro é monólogo. Salomão faz um monólogo. Ele fica monologando consigo mesmo. As mensagens e as aplicações que nós podemos encontrar no livro de Eclesiastes. Capítulo 1 e 2. Sem Deus, sabedoria, riqueza e prazer não passam de materialismo. Debaixo do temor do Senhor, são vistas como bênçãos que vêm de Deus. Capítulo 3, que é o capítulo onde tudo tem seu tempo debaixo do sol. O autor de Eclesiastes afirma que Deus ordena o tempo, as coisas boas e más da vida, enquanto estamos na terra, avisando que todo homem responderá ao seu Senhor em juízo. Capítulo 4 a 6. A rotina frustrante, sem Deus, temas que vão e vêm nos debates do homem moderno. Tanto é que o ser humano corre atrás de achar um ser extraterreno. Quem assiste o History Channel sabe que o ser humano vive atrás de achar extraterrenos. Agora, a NASA também entrou nessa, de querer achar um extraterreno. Do capítulo 7 a 10, há desânimo sem Deus, contentamento com o temor do Senhor. Do capítulo 11 e 12, não dá para viver sem o temor do Senhor. Se podemos pensar em ilustração, esses capítulos são as placas de pare, antes de prosseguir na caminhada da sua vida. Duas verdades são proclamadas: a vida não para, não tem jeito, por mais plástica que eu faça, apesar que meu rosto não tem jeito, né?
Não existe plástica que conserte o meu rosto. Mas eu estava vendo dias atrás aquele humorista, o Dedé. Ele fez plástica, ficou irreconhecível com a plástica que ele fez. Não dá para se comparar o Dedé hoje e o de ontem, não dá para comparar. São duas pessoas diferentes. E a segunda, a vida não compensa sem o temor do Senhor. Uma aplicação, capítulo 1 e 2. Talvez esta seja a maior tentação de nossa época: ter cada vez mais. Ser rico ou ter bens não é pecado. Ser rico, ter bens não é pecado. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. É você ter como se não tivesse. Porque tudo é do Senhor. Tudo. Nada é nosso neste mundo. Quando nós falamos, esta casa é minha, isso nós falamos enquanto estamos vivos. Porque quando morrermos, a casa deixou de ser minha, passou para outra pessoa. Tempo é dinheiro. Aquela frase, time is money. Tempo é dinheiro. Foi a frase pregada pelos herdeiros da Revolução Industrial. Depois que houve a Revolução Industrial, até alguns disseram: tempo faz dinheiro. Mas assumir essas duas posturas é prender-se somente ao relógio e esquecer de quem é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Ele determina quando começa e quando acaba. Capítulo 4 e 6. Que pensa o pregador disso? Sempre coerente, afirma que desfrutar de alguns destes bens é prazeroso, se Deus for reconhecido como o doador desses bens. No entanto, não se pode anunciar que tudo. No entanto, não se pode esquecer de que tudo isso é vaidade. Essa parte do livro é muito interessante. No decorrer dos capítulos, enfatiza a eterna luta entre o bem e o mal, colocando o sábio e o tolo como dessas diferenças. Conclui afirmando: melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Os irmãos lembram das torres gêmeas do World Trade Center? Esse é um exemplo. Um pecador pode
pode trazer grandes ruínas. Ou Vladimir Putin, que está doido para iniciar uma guerra, até mesmo nuclear. Um homem pode pôr em risco toda a existência humana. Ele só não faz isso porque Deus não permite. Porque se Deus permitisse, ele passaria a querer, ele e China, a ser os grandes dominadores do mundo moderno. Os grandes reinos. Lições do livro: longe de Deus, tudo é sem sentido. A que ponto chega um coração que se distancia de Deus? Torna-se incapaz de compreender a eterna simplicidade de verdades como a que foi expressa pelo Senhor Jesus. Lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. O dia da ilusão, ou o dia da vaidade, vai acabar. Ela não vai durar para sempre. As pessoas podem andar como elas querem, fazerem o que elas querem, buscar prazeres, buscar as coisas que distanciam o ser humano de Deus, mas um dia vai acabar. Ninguém escapa nesta vida dos dias maus e difíceis. Podemos viver muito tempo em bonança. Todavia, a época do desgosto e dor chegará à nossa porta. Consequentemente, é preciso prepararmos-nos desde cedo. Eclesiastes 9:12 ensina que não sabemos a hora, pois o homem não sabe a sua hora. Portanto, temos que estar preparados sempre, sempre. A segunda lição é que nós somos seres responsáveis. Nós não podemos dizer, isso não é comigo. Eu vou crescer, vou envelhecer e aí vou morrer. Não, é com todos nós. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Só Deus, nas nossas vidas, pode nos livrar de uma situação tão caótica que estamos vivendo. Daremos contas a Deus de tudo. Nada. Quanto é nada? Nada é nada. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 2. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12.
Findando, tudo é vaidade, sem o temor do Senhor. Grandeza sem Deus é tristeza, prazer sem Deus é desapontamento, trabalho sem Deus é ódio pela vida, filosofia sem Deus é vazio, eternidade sem Deus é falta de realização, vida sem Deus é frustrante, religião sem Deus é medo, riqueza sem Deus é tribulação, existência sem Deus é frustração, sabedoria sem Deus é desespero, temor a Deus é completa realização de um ser humano. Terminando, o livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana, e nós vivemos bem isso. E é na decadência humana que se percebe a necessidade da salvação, a necessidade do temor ao Senhor, a qual chega pela vida e obra de Jesus Cristo. O maior conselho do pregador é: tema a Deus. Temer a Deus implica em relacionamento e obediência. O sacrifício de Cristo tornou isso possível de maneira concreta e definitiva, pois só por meio de Jesus temos livre acesso ao Pai e perfeitas condições de nos relacionar com Ele, vivendo plenamente o temor do Senhor. Um homem sem Deus, Salomão, no final da vida. Eu espero que ele tenha, mesmo na velhice, voltado atrás e visto o caminho errado que ele estava seguindo. Palavra final. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, guarde a sua palavra, porque isto é dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os irmãos, não vai dar para ver, mas aqui são 3 igrejas. Uma igreja prega que Jesus cura. Aí nós vemos um volume razoável de pessoas. Jesus prospera. Aí nós vemos a multidão indo a essas igrejas. E vemos um solitário indo na igreja. Jesus salva. Jesus dá a vida eterna. E são poucos os que procuram este caminho ou esta igreja. Os irmãos têm 3 perguntas aí. E assim eu encerro o livro de Eclesiastes. E que Deus nos abençoe.